Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Magnus Carlsen de volta jogando Tata Steel India, galera. É um torneio muito bacana que tem todo ano, é tradicional, né? A gente tem no começo do ano o Tata Steel Yangtze lá na Holanda e no final do ano o Tata Steel India, torneio violentíssimo, Magnus Carlsen jogando, porque são partidas de rápidas e de blitz. Onde tem rápidas e blitz com os melhores do mundo, o Carlsen vai jogar, ele gosta, ele sente muita alegria em jogar esse ritmo de partida, né? Então a gente vai ver aqui algumas partidas do Magnus Carlsen que aconteceram, foram 3 rodadas no primeiro dia do Tata Steel India. Vamos dar uma olhada nas 3, começando contra o Praggnanandhaa, teremos na sequência contra Nihal Sarin e depois contra o Vidit Gujrathi. São 3 indianos aqui, né? O Rafa, quem é que tá jogando aí esse torneio? Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso sem dar spoiler. Deixa eu pensar um negócio aqui. Consigo se eu abrir uma outra janela, mas então vamos lá. Aqui, se eu abrir uma outra janela, eu não dou spoiler. Eu acredito. Vamos ver aqui, ó. Só para mostrar quem é que tá jogando o Tata Steel India. Isso, beleza, deu certo. Bora aqui colocar em tela cheia e aí vocês conseguem ver, ok? Tata Steel India, 13 a 17 de novembro, ritmo rápidas e blitz. A gente tem Abdussatorov, a gente tem o Eric Geiser jogando, está sendo na Índia. E os grandes jogadores, Magnus Carlsen, Abdussatorov, Daniil Dubov, Vincent Keymer, Wesley So, Vidit Gujrathi, e os indianos, né? Aqui, Vidit Gujrathi, Eric Geiser, Ramesh Babu Praggnanandhaa, Nihal Sarin e os... O que é isso? Narayanan. O Narayanan Sunindutilina. É mais um grande mestre que plotou. Caiu do telhado, né? Mais um, deve ser 2.700 aqui, já não sei mais. Na Índia o negócio tá insano, né? De grande mestre, o cenário do xadrez na Índia tá pipocando, né? Todo dia surgem novos talentos ali. Beleza, a premiação aqui então, bom, a gente vai ter 2 sessões, como a gente falou, de rápidas, que é 25 mais 10, teremos sessão de blitz, que é de 3 mais 2, round robin, significa o que esse round robin? Quando é single round robin, do jeito que tá aqui, ou só round robin, todo mundo joga contra todo mundo uma vez só. Quando é double round robin, aí joga 2 vezes. Cada sessão é contada separadamente, com um vencedor para as rápidas e outro vencedor para a etapa de blitz. Então não somam, né, os pontos. E aqui a premiação, então, total de $41.500. Tá bom? 10 mil para o primeiro e por aí vai. E vai ser aqui nesse auditório bonito aqui na Índia. Muito bem, meus amigos. Bora então aqui ver as partidas. Deu certo aí, Rafa, sua estratégia anti-spoiler. Agora você muda a tela primeiro antes de jogar lá para não dar spoiler. Aê! Estratégias anti-spoiler com OBS aqui. Meus amigos, Nihal Sarin. Tem as peças brancas e abre com peão dama. Cavalo em F6, cavalo vem para F3, E6. Temos aqui C4. E aqui D5, então, indo para um gambito da dama recusado, aí transpôs, né, por outra ordem. Cavalo C3, passa esse peão para cá, caiu no gambito da dama, aceito. Aqui chama recusado, variante Viena, tudo bem. Talvez, eu não vou discutir com o livro de aberturas aqui da Engine, né, provavelmente está mais certo do que eu. E aqui seguimos com o lance E4, diretamente atacando o centro. Bispo B4 tenta já enfraquecer o domínio das casas centrais. Bispo por C4 recupera o peão permitindo o cavalo por E4. E aqui roque, linhas ardidas. Linha de sacrifício contra Magnus Carlsen. Gambito para cima dele. A partida segue com o lance cavalo em F6. Aqui tem sabedoria do Carlsen, né? Porque que ele não capturou essa isca maravilhosa aqui, né? O que você pode jogar aqui? Cavalo, você pode jogar bispo. Vamos jogar essa linha aqui do cavalo. Vou capturar o peão. O melhor lance é bispo E7, mas aqui você arrumou os peões das brancas, né? Mas aqui tarde demais. Se você jogar bispo por B1, esse lance só pode ser bom, captura um peão, ataca o peão central, só que não. As pretas não estão desenvolvendo peças, estão repetindo, né, o lances com as mesmas peças e as brancas já podem tentar castigar aqui o rei no centro de todas as maneiras, né? Então é muito difícil de sobreviver a esse ataque maravilhoso aqui que pode existir. Torre aqui perde na hora, tem que tomar de rei, não é tão natural. E aqui já dama em F3, dama cobre, peão toma com cheque com o dedo na cara. Torre tá por B7. Ô Rafa, mas o cara viu tudo isso? Certamente ele estudou tudo isso. Eu não acho que ele viu, calculou ali em 1 segundo, mas certamente ele conhece isso, viu tudo isso, né? E aqui tem dama por C3 no final. Legal essa linha maravilhosa aqui. Recupera a peça e fica com uma posição vantajosa, né? Uma torre ativa, já tem ameaça aqui de checkmate, tem que defender e por aí vai. Poderia seguir dessa maneira.
Segundo, máquinas com igualdade, chances para os dois lados, né? Então, mas é uma linha maravilhosa, né? Uma linha maravilhosa aqui. Então, e o Magnus Carlsen falou: o quê, meu amigo? Vamos voltar aqui o cavalo. Não me vem com confusão logo no começo da partida. Dama em A4, perdeu o bispo, é cheque. Calma, dá para cobrir de cavalo. Cavalo C6 cobre e protege o bispo. E aqui, vou tirar aqui o feedback, pronto, para não atrapalhar. E aqui, cavalo em E5 foi jogado pelo Nihal Sarin, colocando a pressão na casa de C6. E o Carlsen vai para o melhor lance da posição, que não é bispo D7, porque bispo D7 aqui leva cavalo por C6 e você toma aqui em C6, está caindo o bispo, né? Então aqui teria que tomar em C3, mas esse lance não vem com cheque, tá perdendo a dama aqui, tá perdendo a dama lá, tem uma confusão aqui, mais uma linha um pouquinho complicada, mas acaba ficando melhor para as brancas, não é que tá ganho nem nada, mas as brancas vão aqui, as pretas vão ter que lutar por um empate, a verdade é isso, as pretas não podem mais sonhar com uma vitória nessa linha. Por isso, torre B8 foi jogado pelo Carlsen, permitindo o cavalo tomar peão, toma, e aqui dama por A7 foi jogada. A torre veio para B8 proteger o bispo. Por que não tomou em C6 esse lance vem com cheque? Poderia, dama cobre, mas esse cheque não está fazendo nada. O Nihal Sarin preferiu capturar o peão de A7. Segue o jogo, igualdade de material. Magnus Carlsen joga com bispo D7, protege a sua torre. E aqui seguimos com o lance dama em A4. A dama quer escapar antes que seja tarde, né? Torre A8 ali poderia prender a dama. Por isso o C5 foi jogado pelo Carlsen. Dama volta para D1 desesperadamente. Contra-jogo aqui do Carlinho. Peão toma, dama toma, e o bispo agora vem para a longa diagonal de casas claras. Bispo em E3, protege a dama. Bispo D6, evita as trocas. B3 foi jogado, protege o peão que estava atacado. E aqui temos roque e torre de A em D1. Abertura violenta dos caras, né? Os caras abriram de uma variante assim. Quem não souber o que está fazendo aqui estaria perdido já, com certeza, sabe? Essa aqui já teria acabado a partida, né? E aqui a gente tem ainda uma posição ultra ardida, onde as brancas têm um peão passado já na coluna A, e o Magnus Carlsen tem uma maioria de 4 contra 3 na ala do rei, que não vai virar peão passado tão cedo, por isso é difícil. Cavalo D7, H3 foi jogado, o cavalo centraliza, bispo volta e a dama vem para casa de F6, F4, tire o cachorro daí. Torre B4, o melhor lance da posição, jogado aqui pelo Magnus Carlsen atacando a dama. E você fala, aqui é simples, eu tomo aqui, ainda dou garfo e tô atacando a dama. Vou ganhar. Na verdade não, por conta de dama G6 aqui, ameaçando o mate e ameaçando a dama. Que é isso, galera? Torre B4 aqui do Carlsen, claro que ele calculou tudo isso. Por isso, dama D2 foi jogado, aqui o Nihal Sarin percebendo os problemas também. E cavalo G6 bota uma pressão muito grande aqui no peão, mas é perigoso isso. Você capturar esse peão e ficar cravado aqui, né? Por isso nada é tão simples. Bispo F3, aqui combate as casas claras, temos trocas, e agora cavalo em H4, torre atacada, volta, cavalo manobra para F5, e aqui cavalo em E2 jogado pelo Nihal Sarin. O Carlsen pode tomar o bispo, mas prefere jogar aqui com H5, evitando qualquer problema de mate na fileira do fundo, tentando garantir o posto do cavalo. Bispo em F2 foi jogado e H4, restringindo bastante a movimentação do Sarin. A partida segue com torre C1, e agora a torre vem para casa de A8. Carlsen tá começando a fazer aquela formação de jiboia, né? Ele começa a gostar, cai em umas posições típicas aqui do Carlsen, onde vai melhorando a posição. O Nihal Sarin tem que se cuidar. Torre vem para casa de A5, dama D3, torre D5 persegue a dama, vai para F3 e dama D8 jogado pelo Carlsen. Torre vem para a coluna C, o Nihal Sarin precisa de um contra-jogo e ataca agora a torre. Cavalo D4 foi jogado pelo Magnus Carlsen e agora você tem que capturar esse cavalo e é uma das maneiras de salvar a torre aqui que está atacada. Por isso, dama G4, por isso bispo toma não, por isso dama G4 foi jogado. Olha o rolo, aqui o MVL está caindo as lágrimas, o acrobata, né? Porque você tem uma torre que está... uma torre aqui que está atacada, mas ela não pode ser capturada porque a dama está atacada, e isso aqui é um duplo, e o que você faz? Não pode capturar aqui o cavalo, esse lance parece bom, mas as pretas começam a ganhar um ataque muito forte. Por isso o lance jogado foi dama G4, o melhor lance da posição. Que surreal, permitindo aqui as trocas, cavalo por C2, cavalo por D5, e depois de peão por D5, torre por C2, e a gente continua com essa variante ardida aqui, atacando agora o peão, tá caindo em H4, bispo toma em H4, e o Carlsen joga dama em E8, deixa a dama amarrada no peão e prepara para trazer a dama também para o ataque.
Rafa, você quase falou dama em E1 e perdeu a dama. Se ligou, hein? A partida seguiu com torre em E2, atacando a dama. E agora temos aqui torre em E4, atacando a torre. Bispo vem para F6, ameaçando o checkmate. Bispo em F8 faz a proteção, temos trocas. E o bispo centraliza em E5, mantendo a pressão. O Magnus Carlsen tem um peão a menos, mas tem um peão passado. D4 foi jogado, dama vem para F3, cheque com o dedo na cara, dama cobre, cai o peão de A2, cai o peão passado. E aqui C5 jogado pelo Carlsen, ataca o bispo. O bispo volta, cai o peão de B3. E aqui, depois dessa luta, continua a luta, porque o Carlsen tem um peão passado. Será que o Nihalsaryn, agora o Nihalsaryn tá ameaçando aí, checkmate. O Magnus Carlsen se defende, uma loucura, o tempo dos dois caindo, né? Muita emoção realmente aqui. Uma partida de extremo nível, de um nível técnico absurdo, né? E o Nihalsaryn vai tentar defender agora esse final aqui com um peão a menos. Sequência genial aqui do Nihalsaryn. E por isso nessa posição ambos os jogadores concordam no empate. Que loucura! Será que a gente tem a precisão aqui? Acho que se eu clicar em feedback volta a ter. Tem, a precisão foi absurda. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. 94.1 para o Nihalsaryn, 94.5 para o Carlsen. A gente vê que o Carlsen teve algumas oportunidades. Parece até que foi o Saryn que botou pressão, né? Mas foi o Carlsen. Mas acabou não aproveitando as melhores chances e acabou aí no empate, né? Meus amigos, partidaça. Nihalsaryn joga absurdamente bem, né? E o Carlsen, claro, dispensa apresentações, né? Só podia dar nisso. Agora o Carlsen contra outro indiano forte, muito forte, que é o Vidit Gujarat. E, na verdade, eu pulei uma, né? Cadê a outra partida aqui do Carlsen? Eu ia começar com essa, do Carlsen contra a Praga da Nanda. Então vamos lá, vamos jogar aqui, vamos mostrar aqui a partida Magnus Carlsen contra Ramesh Babu Praggnanandhaa e deixei a do Gujarat por última. Aqui começamos com a abertura inglesa. Temos aqui o desenvolvimento, então, de uma tipo catalã, que o Carlsen adora jogar, né? O Praggnanandhaa já vai agora com essas variantes mais modernas, com bispo B4 e A5 e tudo mais. E depois das trocas, o Carlsen já diretamente ataca o peão, que não pode ser capturado por conta da cravada no momento. Por isso a partida segue com cavalo de bem D2 e agora sim, peão toma e aqui dama B3, o Carlsen trazendo variantes afiadas. Torre vem para 6 e agora sim posso tomar de torre sem me preocupar. Por que o Carlsen fez isso? Para fazer firula? Para tentar dar golpinho isso? Será que ele tentou dar golpinho? Porque aqui esse peão toma, ele vai jogar torre por A8? Não é para dar golpinho. Aqui torre por A3 é possível, mas você vai ficar com esse peão aqui separado dos amigos. Por isso dama B3 e agora quando captura de torre, a dama também está defendendo. Por isso torre B6 foi jogado, dama volta para C2, Praggnanandhaa com dama em E7, temos aqui torre de F em A1 dominando a coluna A e o Pragna vem com esse contra-ataque no centro. Torre em A8 foi jogado, H6, temos o cavalo em E1, G6, B3 foi jogado e o Pragna segue trazendo peças para o ataque. As torres estão se encarando. Elas se encaram, mas permanecem. H3 persegue o bispo volta para E6 e aqui dama em C1 jogado pelo Carlinho. Lance maldoso, hein? Cuidado. Rei G7 já protege e aqui cavalo C2 foi jogado. Cavalo D7 segue com manobras, as torres saem do tabuleiro, F4, a expansão do Carlsen. Ele não quer ficar aguardando o ataque do Praggnanandhaa não, mas o Pragna segue agora com o cavalo B4, atacando aqui o cavalo, colocando pressão também em D3, esse peão está imobilizado, temos trocas, e aqui cavalo vem para a casa de F3. Cavalo C5, Praggnanandhaa está desenvolvendo muito bem, que posição perigosa, uma pressão infinita já aqui em B3, 3 ataques e nenhuma defesa, né? Uau, por que ele não capturou logo? Poderia também, mas se você pode trazer mais um ataque, são 3 ataques e nenhuma defesa, esse peão está condenado, né? Aqui dama em A3 foi jogado, temos trocas, e agora primeiro E por F4 e depois de G por F4, cavalo por B3, se cuida Carlinho! Porque o Praggnanandhaa já tem um peão a mais aqui, protegeu o peão central, a partida segue com lance Rei F2, Carlinho vai ter que inventar alguma aqui, viu? Rei F6 foi jogado, H4, C6, temos agora o lance torre em A8 pelo Pragna, torre em A6 propõe as trocas, e aqui o Pragna tem uma ótima posição, Magnus Carlsen tenta a torre aqui em B8, torre em A2 foi jogado, colocando pressão aqui para cima do Carlsen, Rei E1 e aqui o Pragna teria o lance Rei F5 aqui. Rei F5 seria o lance que vai para cima, né? Vai para cima.
ameaça o peão de F4, tudo bem que não é tão simples aqui, porque torre por B7, mas cavalo C5 ataca a torre, não dá para atacar esse cavalo com a torre vai ter que sair, o rei vai entrar, e a posição começa a ficar complicada aqui, né? Já são 2 pontos de vantagem, mas nessa posição acontece algo surpreendente. O Praggnanandhaa, assustado com o peão de B7 caindo, volta a torre. O Carlsen joga rei F2, e agora torre em A2, e agora bispo em F1 foi jogado pelo Praggnanandhaa, pelo Magnus Carlsen, perdão. Aqui é que as pretas estão atacando, eu acho que é o Carlsen, não é isso que aconteceu inconscientemente? Se eu tô vendo as pretas melhores aqui, eu tô falando que é o Carlsen, não. É o Praggnanandhaa, cara, ele tá dando trabalho aqui pro Carlsen. E o Carlsen tá dando sorte aqui que o Praggnanandhaa não encontrou aqui as melhores continuações. O Carlsen deu aquela enrolada, fingiu que isso aqui era empate por repetição. E o Praggnanandhaa acabou, enfim, aceitando aqui o empate, né? Mas como a gente viu naquela posição, você consegue, até mesmo nessa posição, mais uma vez aqui o lance de rei E1, né? Teria aquela ideia do rei em F5, vamos mostrar, né? Cavalo C5 salva o cavalo, e por mais que esteja caindo aqui em D4, a variante não é simples, né? Agora a torre atacada volta, e aqui o rei chega em E3, atacando em E2, atacando o cavalo, e aqui a posição é muito difícil de segurar, né? Tem sacrifício, aqui porque tem sacrifícios maravilhosos. Aqui não precisa, né? Mas tem sacrifícios maravilhosos aqui também. O que é isso aqui? Ah, por causa do bispo. Não, é bom, é bom, é bom. Aqui teria que escapar, e as pretas têm um ataque feroz, né? E aqui se toma com cheque, além de tudo o bispo tá atacado, uma loucura, né? Então tinha um ataque violento aí, o Praggnanandhaa não viu, Magnus Carlsen escapou da derrota aqui, começou o torneio até que ok, né? 2 empates, não tá ruim, mas tomou um susto aqui contra o Pragna, né? O Pragna vai ficar chateado depois, ele vai falar, pô, devia ter jogado, né? Mas tudo bem, ele achou que talvez não fosse dar tempo, o relógio dele tá caindo aqui já, né? E o Magnus Carlsen se safou. E agora, meus amigos, Magnus Carlsen contra ele, Vidit Gujarati, jogador pesado indiano. Carlsen abre com o peão do rei. Temos aqui mais uma abertura Ruy Lopes das nossas vidas. Cavalo vem para F6, a variante Berlim. E o Carlsen aqui está acostumado a jogar D3. Quem conhece o Carlsen, acompanha o Carlsen jogando contra Berlim, sabe que ele vai jogar D3, mas aqui ele decidiu surpreender. Falou, vou surpreender aqui o Gujarati. Jogou com roque, permitindo entrar nas linhas principais de Berlim, com o cavalo toma. E aqui você tem 2 bons lances, ou D4 ou torre E1. Torre E1 é considerado levemente mais forte. E aqui cavalo vem para D6, atacando o bispo. E aqui cavalo por E5, né? Essa variante é bem legal. Sacrifica o bispo que não foi capturado por conta de cavalo por C6 aqui. Vai ganhar a partida na hora, né? Por isso... a partida seguiu com o bispo em E7 e agora sim o bispo está atacado, né? Não tem mais agora ataque descoberto e por isso o bispo volta lá para F1, esse é o lance teórico. Temos trocas em E5, o roque foi jogado D4, os caras jogam isso daqui de olhos fechados, tá? Por enquanto ainda segue em lances teóricos, inclusive tem muitos empates conhecidos, o famoso boring draw, conhecidos nessa linha, tá? Então aqui... provavelmente o Gujarati tá animadinho aqui, pensando, o Carlsen não começou um bom dia aí, vai aceitar um empate aqui contra mim. Vou jogar essa variante aqui do boring draw, do empate, né, cavalinho E8 agora, C3, e aqui D5 foi jogado. Cavalo vem para D2, bispo vem para F5, dama em E3 foi jogado, cavalo D6, e aqui H3, H6, todo mundo faz os lances profiláticos. E o Carlsen segue reivindicando a coluna E. Temos o lance bispo G5, até aqui os dois jogaram com muita velocidade, e aqui o Carlsen vai para esse lance G4, aqui ele quer jogo, quem joga G4 quer jogo. Bispo toma, dama toma, bispo fica em segurança, e aqui C4. Meu amigo, quem joga G4 e C4 falou, cara, eu quero ponto. O Magnus Carlsen tá dizendo o seguinte, os 2 empatezinhos, tá, mas agora eu quero ponto. O Gujarati que se cuide, cara, porque o Carlsen com sangue nos olhos ninguém segura. Peão toma foi jogado, cavalo por C4, temos mais trocas. Peão de F7 atacado, bispo vem defender e agora torre em E5, trazendo mais uma peça pro ataque. Rei F8, dama em E3, faz a bateria de dama e torre. A casa de E7 já está bem controlada aqui pelo Gujarati. Por isso dama D6 foi jogado, o Carlsen segue com H4, cara. Ele tá querendo criar um ataque do nada aqui, sangue nos olhos total. Eu estaria já aqui, cara, desesperado, claro. Eu falo, o Carlsen já é difícil, agora o Carlsen em modo nervoso... Pô,
Pô, sai daí. Dama D7 foi jogado atacando aqui o peão. Dama em F4 faz a proteção. E aqui torre em E8 propõe trocas. O Carlsen segue com suas ideias de ataque. Aqui bispo em H7, bispo B5, tentando um ataque surpresa. C6 faz a proteção, o único lance, claro. Tira o feedback, Rafa, para não dar spoiler aí. E agora temos aqui o lance bispo em C4, mantendo a pressão aqui em F7. F6 foi jogado. E aqui o Magnus Carlsen tem uma ligeira possibilidade. Talvez melhor nessa posição fosse ter jogado um A6, não se comprometesse aqui em mexer os peões do rei, ou até mesmo trocar aqui um pouquinho. Pode ser possível, apesar de que é bem incômodo lutar contra o avanço de peão. Por isso F6 foi jogado e agora o Carlsen vai para as trocas. E aqui você não pode capturar de dama por conta de dama D6. Vou mostrar aqui essa linha, né? Agora o Carlsen já começou a ganhar uma iniciativazinha, né? Já começou a ganhar uma iniciativazinha que ficaria melhor para as brancas. Por isso tem que tomar de rei aqui. Mas aqui dama B8 chega de qualquer maneira, seguido de bispo em E2 exclama. É aqui que a coisa começa a ficar puxada pro Gujarati. Finalzinho de sucuri, meus amigos. Finalzinho de sucuri. O Carlsen vai tentar esmagamento. Aqui é possível jogar um dama por D4, mas tem que tentar combater agora um dama H8, que é violentíssimo. Provavelmente isso vai levar as brancas para a vitória do longo prazo. Por isso o bispo E4 foi jogado já se antecipando ao ataque dama H8. E o Carlsen aproveita para capturar o peão de A7, protegendo seu peão central. Carlsen tem um peão a mais. Aqui a coisa começa a desandar o angu. Como é que é o negócio? É angu que fala? Eu já até esqueci, né? Que rima com angu? Vamos lá, a partida seguiu com o bispo D5 e agora A4. Temos aqui o lance F5. O Gujarati tenta abrir linhas aqui, tá tentando castigar o rei do Magnus Carlsen. Dama B8 foi jogado, ameaçando o cheque com o dedo na cara. F por G4, dama em E5 com cheque. E aqui não adianta você querer trocar as damas, porque esse final acaba sendo um final vencedor para as brancas, que tem um peão a mais aqui, né? Então, cuidado, todo cuidado é pouco. Por isso, rei D8 foi jogado, rei H2, bispo em F3 foi jogado pelo Gujarati, desesperadamente querendo trocar peças. Talvez aqui bispo B3, indo para o contra-jogo, mas ele não conseguiu segurar aqui a pressão, o tempo está caindo. Carlsen consegue deixar esse peão super enfraquecido, encosta com o rei nele. Rei C8 vai tentando salvar o rei e aqui o que jogar nessa posição, meus amigos. Aqui que a gente vê como o Carlsen é um jogador alienígena, né? Fala a verdade aqui, qual que é o melhor lance da posição? Sim, meus amigos, é esse mesmo que foi jogado pelo Carlsen. Rei F4. Rei F4, o melhor lance da posição. Fala, por quê, né? Aqui, rei por F3 é o lance que eu, o Tripinha, o Caveira, todo mundo faria. Mas aqui, dama em H3 vai para um contra-jogo violento. As pretas podem agora até mesmo sonhar com um empate. Porque o rei não pode avançar, cai peão com cheque, tem que sair para cá. E dama G4, e as pretas conseguem proteger aqui o peão e tem contra-jogo, apesar do peão a mais, as brancas não conseguem progredir, o rei está exposto, dama dá muito cheque, e o que pode acabar acontecendo aqui numa variante como essa é de fato um contra-jogo aqui para as pretas, peão passado e tudo mais, vai para uma situação violentíssima com contra-jogo, né? Por isso, rei F4 não dá nenhuma chance e, além de tudo, ameaça trocar as damas. Por isso, a partida seguiu com rei D8. E agora sim, rei por F3. Caraca, que diferença que faz isso. Que é isso? Porque agora tem dama H3 também, né? Mas dama H3 agora não tem mais a ideia do G5, né? Cara, é um detalhe absurdo, né? É uma compreensão absurda aqui do Carlsen, né? Porque agora, se dama H4, rei E3... O rei vai escapando e dama G4 agora com ideia de G5 já não funciona porque tem um dama B8 seguido de dama por B7. Na outra linha não tinha isso, com a dama não ia ter esse alcance lá, né? Caraca, que detalhe, né? Porque aqui quando jogava dama G6, cadê? Dama G4... a outra variante, a única diferença é que o rei estava aqui, ó, não tinha dama B8. E nessa variante aqui, o rei tá aqui, ó. Olha a diferença, cara, é toda a diferença, né? E aqui teria dama B8. Caraca, por isso foi jogado rei F4 e só agora rei por F3. É insano. Dama em F7, cheque, rei G3. Dama B3 é muito cheque. Cai o peão de B2, cai o peão de G7. Dama D2, o Gujarati segue na luta. Dama centraliza. Cara, é a típica finalização aqui de Magnus Carlsen. Pouco a pouco, se levar 200 lances não tem problema.
Magnus Carlsen pouco a pouco vai melhorando a posição das suas peças, repete um pouquinho, triangula, avança o peão, melhora a posição do rei, mais 5 lances, toma um monte de cheque, permite tomar em H5. É um conhecimento surreal aqui, né, de finais aqui do Magnus Carlsen. Eu tenho certeza que ele já bate o olho nessa posição e já sabe que ele vai ganhar e já sabe como, né? Bizarro como é que ele vai crescendo aqui na posição, mesmo tendo o tema de que dama dá muito cheque, consegue trocar aqui as damas e vai para essa finalização. Rei na cesta na frente do peão ganha sempre, exceto o peão de torre, né? E aqui, claro que eles sabem disso há muitas décadas, e por isso então, que nessa posição o Gujarati não tem tantas décadas assim que sabe disso, o Carlsen sim. Abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Magnus Carlsen, modo nervoso com sangue nos olhos, ninguém segura, né, cara? Ele conseguiu criar uma vitória do além ali, criando um ataque H4, H5, bispo B5, foi inventando moda e acabou que deu certo, né? Jogou com uma precisão absurda Magnus Carlsen, 85,5 para o Gujarati. Conseguiu aí a sua vitória, a sua tão sonhada vitória, o Magnus Carlsen. E aqui a gente tem, portanto, a classificação, aqui os resultados, né? Aqui do torneio. Na etapa de rápidas, no primeiro dia, temos Abdusattorov. Cara, ele é pancada. Esses torneios de rápida e blitz, esse moleque brilha demais. O Uzbek, Nodirbek Abdusattorov. 2,5 pontos, segue na liderança. Temos o Narayanan, olha lá, falou do Narayanan, que caiu do telhado, não sei. Olha aí, tá em segundo lugar já. Capaz de ganhar o torneio ele aqui. O underdog vai ganhar o torneio. Wesley So na terceira colocação. Magnus Carlsen na quarta colocação. Os três aqui com 2 pontos. Na sequência temos Nihal Sarinda, Nildo Boavier e Geyser. E o Praggnanandhaa. Cara, o Praggnanandhaa tá numa fase complicada, né? Isso acontece no xadrez. Eu acho que principalmente quando ele vê ali outros pares dele, né? Ele era o cara sempre que estava em evidência na Índia, número 2, o Anand era o número 1, ele era o número 2, era o cara que estava mais em evidência. E de repente, né, veio uma galerinha aí, veio o Erigaise, veio o Gukesh, veio uma galerinha aí que tá tomando espaço. E eu acho que o Praggnanandhaa tá um pouco abalado aí. Não sei se é isso, me dá essa impressão. Ele é muito jovem ainda, né? Ele que tem quantos anos? 14, o Praggnanandhaa? Não, Rafa, ele já tá com 20 e tralalá. Tudo bem, mesmo assim, muito jovem. E aqui então a gente segue acompanhando Magnus Carlsen, né? Teremos nos próximos dias então amanhã mais 3 rodadas de rápidas, no dia 15 mais 3 rodadas de rápida e no dia 15 se houver tie breaks, então a gente já tem o campeão de rápidas. E nos dias 16 e 17 um monte de rodada de blitz, né? Então muita emoção aí pela frente. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!